A história de Tamar começa no seio de uma das famílias mais importantes da Bíblia, a linhagem de Judá, filho de Jacó. Judá não era apenas mais um entre os 12 irmãos. Ele carregava consigo uma promessa profética. De sua descendência viria um rei, uma linhagem real, algo que só mais tarde entenderíamos como a linhagem do próprio Messias. Em meio a esse cenário, somos apresentados a Tamar, uma mulher cananeia, estrangeira, vista com desconfiança por muitos. Ela se casa com o primogênito de Judá, mas a Bíblia é direta e misteriosa ao mesmo tempo. Porém, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Gênesis 38:7. Sem filhos, Tamar é deixada viúva. Pela lei do levirato, uma tradição antiga que determinava que o irmão do falecido deveria se casar com a viúva para preservar o nome da família, ela foi dada ao segundo filho de Judá, Onã. Mas Onã se recusa a cumprir o dever. Ele mantém relações com Tamar, mas evita que ela engravide. Seu pecado não foi apenas sexual, mas espiritual. Ele queria o prazer sem a responsabilidade, a intimidade sem o compromisso. A Bíblia mais uma vez é clara. O que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. 2 mortes, 2 filhos, a mesma mulher. O coração de Judá se fecha. Mesmo tendo mais um filho, Selá, ele hesita. Ele teme que Tamar seja uma espécie de maldição viva. Então, com desculpas e adiamentos, ele a manda de volta para a casa do pai. Uma viúva prometida, mas esquecida. Uma mulher sem filhos, sem honra, sem lugar. E é nesse cenário que a chama da justiça e da promessa começa a arder em Tamar. Porque o que parecia ser apenas uma história de perdas estava prestes a se tornar parte da linhagem de redenção da história sagrada. A dor de Tamar não era apenas a dor de uma viúva, era a dor do silêncio, do abandono, da promessa quebrada. Em pouco tempo ela perdeu 2 maridos, e não por acaso, mas pela própria intervenção divina. E Onã foram mortos por sua perversidade, deixando Tamar em um limbo social e espiritual. Mas o que viria depois seria ainda mais cruel. Judá, agora temeroso, não via em Tamar uma nora, mas um presságio de morte. Ele diz que ela deveria voltar para a casa do pai e esperar o crescimento de Selá, o 3º filho. Mas era uma espera vazia. Uma promessa feita por conveniência, não por intenção verdadeira. No fundo, Judá jamais planejava entregá-la novamente em casamento. Tamar volta para casa sem filhos, sem marido, sem nome, sem futuro. Em uma cultura onde a mulher era valorizada por sua capacidade de gerar descendência, ela se via como uma sombra, alguém que existia, mas não vivia. Alguém que havia sido usada, descartada e agora ignorada. Enquanto o tempo passava, Selá crescia, mas nenhuma palavra vinha de Judá, nenhuma visita, nenhum acordo renovado, nenhum casamento arranjado, nada. A promessa feita a Tamar se transformava a cada dia em uma ferida aberta. E com isso, crescia também dentro dela um sentimento de injustiça, mas não uma vingança vulgar. O que queimava no coração de Tamar era a convicção de que havia algo maior em jogo, algo mais profundo do que um casamento adiado. Ela não queria apenas um marido, queria justiça, dignidade, cumprimento daquilo que lhe era devido pela lei e pela honra da casa de Judá. É nesse vazio de promessas quebradas que Tamar começa a traçar um plano ousado, perigoso, mas que mudaria o rumo de toda a linhagem de Israel. A lei do levirato era mais do que uma tradição cultural, era um mandamento sagrado. Em um tempo onde a herança, o nome e a continuidade familiar eram essenciais, o irmão do falecido tinha a obrigação moral e espiritual de gerar filhos com a viúva, para que o nome do irmão morto não fosse apagado da história de Israel. Tamar conhecia essa lei, e ela sabia que Judá também a conhecia.
Afinal, era ele quem deveria zelar por sua casa, por sua linhagem, por sua responsabilidade diante de Deus e dos homens. Ele havia prometido Selá, mas conforme os anos passaram, essa promessa se mostrou uma farsa. Selá já era um homem feito, e ainda assim, Tamar permanecia sozinha, exilada no luto e na vergonha. Essa recusa não era apenas uma negligência familiar. Era um rompimento com a aliança sagrada entre os patriarcas e o Deus de Israel. Judá, o filho de Jacó, descendente de Abraão, estava rejeitando sua missão, e sua omissão carregava o peso de um pecado silencioso, mas profundo. Tamar não tinha direitos como mulher estrangeira. Não podia cobrar publicamente, nem se impor dentro da casa de Judá. Mas ela possuía algo ainda mais forte, discernimento. Ela sabia que a promessa de Deus não seria frustrada e que, de alguma forma, aquela linhagem, mesmo marcada por morte e silêncio, ainda teria de cumprir seu papel no plano divino. Foi nesse ponto que Tamar, a mulher esquecida, abandonada e humilhada, decidiu se levantar. Não com gritos ou acusações, mas com sabedoria. Ela criaria uma oportunidade onde todos haviam lhe fechado as portas. Porque se Judá não cumpriria o levirato, ela se tornaria o instrumento para que a justiça de Deus prevalecesse, mesmo que para isso tivesse que tocar no mais profundo limite da moral e da reputação. O tempo passou. A poeira da tragédia familiar se assentou. A morte de Er e Onã se tornou lembrança amarga nos corredores da casa de Judá. E Tamar, que deveria ser honrada com um novo casamento, foi deixada à margem da história, esquecida como uma peça defeituosa. Como alguém que, de tão marcada por perdas, passou a ser vista como ameaça e não como vítima. Na casa de seu pai, ela vive como uma promessa não cumprida. Nem viúva livre para recomeçar, nem esposa legal de um novo marido. Ela existia num espaço de silêncio e de expectativa frustrada. E esse tipo de vazio que corrói por dentro não é preenchido com palavras nem orações vazias. É nesse tipo de deserto que a alma é provada ou moldada. Enquanto isso, Judá seguia com sua vida. Seus negócios, suas decisões, seu luto. Inclusive, sua própria esposa faleceu nesse período. E mesmo viúvo, ele jamais pensou em Tamar. Jamais se lembrou da responsabilidade que ainda carregava. Sua promessa a ela não foi apenas ignorada, foi desprezada. A ausência de descendência não era apenas uma frustração pessoal para Tamar, era um símbolo de vergonha social. Em uma cultura onde a mulher era validada pela maternidade, Tamar era vista como estéril, amaldiçoada, dispensável. Mas o que ninguém via, nem mesmo Judá, era que Deus já estava escrevendo algo muito maior por trás daquela dor. Porque em todas as páginas ocultas da história bíblica, é no silêncio do homem que Deus costuma sussurrar seus maiores planos. E Tamar, mesmo esquecida pelos homens, seria lembrada por Deus. Ela não havia desistido. Ela apenas estava esperando o momento certo para agir. Em silêncio, Tamar observava cada passo de Judá, cada mentira não dita, cada ausência. Ela esperou. Esperou Selá crescer, esperou a promessa ser cumprida, esperou ser lembrada. Mas a promessa não veio, nem o casamento, nem a justiça. O que veio foi a certeza. Se ela não agisse, seu nome morreria com ela. E então ela fez o impensável. Soube que Judá sairia para as terras de Tímina para tosquear suas ovelhas. Uma viagem de negócios, um trajeto previsível. E ali, no meio do caminho, Tamar traçou o plano que mudaria para sempre sua história e a história da linhagem messiânica. Ela trocou suas vestes de luto, retirou os trajes de viúva, cobriu o rosto com um véu espesso. Se assentou à entrada do caminho como uma mulher qualquer, como uma prostituta ritual. Mas aquele disfarce não era um ato de lascívia,
Era um ato de justiça disfarçado de escândalo. Era a única porta que restava aberta. Judá a viu. Não a reconheceu e, dominado por seus próprios desejos, ofereceu pagamento em troca de um momento com ela. Tamar, inteligente, exigiu uma garantia até que ele cumprisse o combinado. O selo, o cordão e o cajado. 3 objetos pessoais, 3 símbolos da identidade e da autoridade de Judá. O ato aconteceu e foi mais do que um escândalo. Foi um divisor de águas. Porque naquela noite o desprezo virou providência, o abandono virou aliança, e aquilo que parecia pecado seria usado por Deus como instrumento de propósito. Tamar havia selado não apenas o seu destino, mas o destino da linhagem de onde viria o Rei dos Reis. Quando Judá se aproximou da mulher à beira da estrada, tudo parecia banal. Apenas mais um desejo carnal prestes a ser consumado. Ele não reconheceu Tamar e talvez nem se importasse com quem ela fosse. Mas ali, sob o véu do anonimato, algo muito maior estava sendo costurado pelas mãos invisíveis da providência divina. Judá oferece um cabrito como pagamento, um preço simbólico, mas Tamar não estava interessada em um animal. Ela queria algo que selasse o momento, algo que servisse como prova, como garantia, como chave do destino. Ela pede o impossível, o selo, o cordão e o cajado de Judá, e ele entrega. O selo era a assinatura, o cordão, o símbolo de aliança, o cajado, o emblema da autoridade. Em outras palavras, Judá entregou tudo o que o definia como homem, como pai, como chefe de sua casa, a uma mulher que ele sequer reconheceu. Naquele instante, o que parecia um simples encontro se tornou um pacto. Judá, sem saber, havia colocado nas mãos de Tamar a chave para expor a verdade e, ao mesmo tempo, para garantir sua própria descendência. Após o ato, ela desaparece. Volta para casa, retoma seus trajes de luto e guarda com zelo e sobriedade os 3 objetos. Não como troféus, mas como instrumentos de justiça, porque o que estava por vir não seria fácil. Tamar estava grávida, e em poucos meses, aquilo que estava oculto aos olhos dos homens seria revelado diante de toda a comunidade. E ela sabia que, quando isso acontecesse, seria julgada. Talvez condenada, talvez morta. Mas ela também sabia que o julgamento não viria sozinho. Ele traria com ele a verdade, a justiça e, acima de tudo, a mão de Deus escrevendo sua vontade, através de alguém que o mundo considerava sem valor. Meses se passaram. O ventre de Tamar começou a crescer. Os olhares se voltaram para ela com escândalo e reprovação. Afinal, ela era uma viúva prometida, supostamente guardada para selar. Mas agora estava grávida e sem marido. Para a sociedade não havia outra explicação. Ela havia cometido adultério. As vozes começaram a se levantar. Murmúrios se espalhavam pelas vilas e caminhos. E logo, o caso chegou até Judá. Indignado, ele respondeu com firmeza: tirem-na para fora e queimem-na. Gênesis 38, 24. A mesma boca que havia prometido cuidar dela, agora a condenava à morte. A hipocrisia era tão evidente quanto cruel. Judá, que havia sido omisso e negligente, agora posava como juiz severo de uma mulher que ele mesmo havia injustiçado. Mas Tamar não gritou, não fugiu, não implorou. Ela apenas esperou o momento certo. No instante em que era levada à presença de todos para ser queimada viva, ela envia uma simples mensagem para Judá. Nada de acusações. Apenas uma verdade envolta em sabedoria. Do homem a quem pertencem estas coisas, eu estou grávida. E então, ela apresenta os 3 objetos: o selo, o cordão e o cajado. O silêncio cai como uma lâmina. Os rostos que a julgavam se calam. Judá, o mesmo que a condenou, agora está diante da evidência incontestável de sua própria culpa. Ele reconhece, publicamente e humildemente: ela é mais justa do que eu.
Tamar não apenas se livrou da sentença de morte, ela virou o julgamento contra aquele que a condenava. Mas mais do que isso, ela expôs, com dignidade e inteligência, a verdade que o tempo não pôde esconder. Ali, diante de todos, o plano de Deus foi revelado. E Tamar, antes tida como desonrada, foi exaltada. A justiça foi feita, e o nome dela, que poderia ter sido apagado da história, foi selado nas Escrituras para sempre. O momento era solene. Tamar, que até então era vista como culpada, subia para ser executada. A multidão estava pronta para vê-la arder como um exemplo de pecado, mas de repente tudo muda. Com serenidade e firmeza, ela não grita, não acusa, não se defende. Ela apresenta provas: o selo, o cordão, o cajado, 3 objetos, 3 símbolos, 3 testemunhas silenciosas. Com sabedoria, ela envia a mensagem a Judá e não ao público. Ela ainda protege o homem que a expôs. Mas o conteúdo da mensagem é irrefutável. Reconhece, peço-te, de quem são estas coisas. Judá para. O mundo para com ele. Não há como negar. O julgamento se transforma em reviravolta. O homem que a havia condenado agora reconhece sua injustiça, não por medo, mas porque é confrontado por sua própria consciência. E então vem a frase que selaria a virada da história: ela é mais justa do que eu. Diante de todos, Judá não apenas admite seu erro, ele exalta Tamar. Ele a reconhece como justa. Ele entende, enfim, que foi ela quem preservou a honra da casa. Ela que defendeu a linhagem. Ela que teve mais temor a Deus do que ele, o chefe da tribo de Judá. Aquela mulher rejeitada, humilhada, acusada de adultério, é agora redimida. Mais do que isso, elevada. E o povo, que antes desejava sua morte, agora silencia diante da verdade revelada. A justiça foi feita. Mas essa não era apenas uma vitória pessoal de Tamar. Era o cumprimento silencioso de um plano maior. Porque os 2 filhos que ela carregava em seu ventre não seriam apenas descendentes de Judá. Seriam ancestrais, diretos do Messias. Tamar, a mulher esquecida, se tornaria mãe da linhagem real de Davi. E séculos depois, seu nome apareceria em um evangelho, entre as poucas mulheres mencionadas na genealogia de Jesus Cristo. A reviravolta não foi apenas pública, foi eterna. Passado o escândalo, a sentença e a revelação, chega o tempo do cumprimento. O ventre de Tamar, antes visto com desprezo, agora carrega algo profético. Não 1, mas 2 filhos cresciam dentro dela. E esse nascimento não seria comum, assim como tudo o que envolveu sua jornada até aqui. Chegado o momento do parto, algo inusitado acontece. Um dos gêmeos estende a mão. A parteira, confusa e surpresa, amarra um fio vermelho em seu pulso, um sinal de primogenitura. Mas, de repente, a mão recua. E quem sai primeiro é o outro menino. Esse nascimento inverteu a ordem natural. O que parecia vir por último, saiu primeiro. O que estava oculto rompeu a barreira. Por isso, Tamar chamou o primeiro de Pérez, que significa ruptura ou brecha. E o segundo, que originalmente estendeu a mão, foi chamado de Zerá. Mas o que isso significa? Pérez, o rompedor, se tornaria o ancestral direto do rei Davi e, por consequência, da linhagem do próprio Cristo. A mulher que dormiu com o sogro, a estrangeira, a rejeitada, se tornou mãe de uma linhagem real. E os filhos nascidos de um plano considerado escandaloso foram, na verdade, os primeiros passos de um plano eterno. Aquele fio vermelho amarrado no pulso de Zerá ecoa como um símbolo: o sangue. O sangue que salvaria. O sangue que traria redenção. E Pérez, que rompeu as estruturas e saiu primeiro, representa aquele que viria quebrar barreiras, inverter ordens, dar voz aos esquecidos. O próprio Jesus, descendente daquela linhagem improvável. Tamar, com seu ventre e sua coragem,
Abriu um caminho onde tudo estava fechado. E seus filhos, nascidos da dor e da coragem, entraram para a história não como vergonha, mas como herança. A história de Tamar não é apenas sobre escândalo, sobrevivência ou astúcia. É sobre propósito. É sobre como Deus, mesmo quando o homem erra, mesmo quando a cultura julga, mesmo quando tudo parece fora de ordem, ainda conduz a história com perfeição. Tamar não era israelita. Não era uma profetisa, não era uma rainha, mas foi uma mulher que se recusou a aceitar a injustiça como destino. Uma mulher que lutou por aquilo que lhe era de direito e foi honrada por isso. Séculos depois, quando Mateus escreve o Evangelho e registra a genealogia de Jesus, entre tantos nomes masculinos, lá está ela, Tamar, junto com outras mulheres que também quebraram padrões e marcaram a história com coragem. O que isso nos ensina? Que Deus não escolhe os perfeitos. Ele usa os improváveis. Que Ele não se prende à moral humana, mas à justiça do seu reino. E que até mesmo no ventre de uma mulher esquecida, Ele pode plantar o início de uma salvação eterna. A história de Tamar é um lembrete para todos nós. Não importa de onde você veio, o que disseram sobre você ou quantas portas já se fecharam. Quando Deus decide te usar, nenhuma vergonha é capaz de apagar o propósito. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe-se este vídeo com alguém que também precisa lembrar que Deus transforma a rejeição em legado. Curta, comente e se inscreva no canal. Aqui revelamos as páginas esquecidas da Bíblia, porque até o que foi deixado de lado carrega um propósito eterno.